Olá, este é o Poder 360, entrevista que hoje recebe o governador eleito para governar o Amazonas por 4 anos a partir de 2019, Wilson Lima, de 42 anos, primeiro cargo público, vai exercer a partir do ano que vem. Olá, governador eleito Wilson Lima, muito obrigado por estar aqui conosco no Poder 360. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição. Governador, o próximo governo federal do presidente eleito também, Jair Bolsonaro, tem sinalizado que pretende fazer uma reforma tributária e fiscal, reduzindo a carga tributária e simplificando os impostos. Isso certamente terá um impacto sobre as finanças das cidades e dos estados. No caso do Amazonas, inclusive a Zona Franca de Manaus. O que o senhor está sabendo sobre isso e qual a sua opinião a respeito? Bom, a gente tem acompanhado com muita apreensão e com muita atenção. Inclusive, os políticos também do Amazonas, o setor produtivo está muito preocupado com essa reforma tributária. Já ouvi falar da inclusão do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, do IBS, o que tem como natureza a tributação no destino e não na origem. Isso é muito complicado para o estado do Amazonas, porque nós somos um estado produtor, né? E durante essa reforma também há alguns pleitos de outros estados que acabam também diminuindo a competitividade das empresas que estão instaladas no polo industrial de Manaus. E eu tenho conversado com alguns interlocutores do presidente para que a gente possa ter a devida voz e a devida atenção no momento em que se for construir essa reforma tributária. Conversei inclusive com o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, sobre essa nossa preocupação. Ele demonstrou o apreço que tem pelo estado do Amazonas. O Bolsonaro também, inclusive, já esteve por várias vezes no estado, já citou algumas vezes em entrevista e demonstrou estar disposto a proteger o modelo Zona Franca de Manaus. E o modelo Zona Franca ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Só para se ter ideia, algo em torno de 82% das atividades econômicas estão concentradas nesse modelo, que abrange ali os municípios de Manaus e Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Então é um modelo que precisa ser preservado. E claro, para que a gente possa diversificar as atividades econômicas e desenvolver também outras matrizes. Há uma certa incompreensão por parte dos brasileiros que não estão no Amazonas sobre a Zona Franca de Manaus. A percepção, muitas vezes, no Sul e no Sudeste, é que é um regime de benefícios que vai existir para sempre e que o Amazonas nunca vai se livrar desse modelo. É isso que acontece ou como o senhor explicaria para quem não entende a Zona Franca? Olha só, o Amazonas é uma região estratégica para o Brasil. E no regime militar houve-se essa preocupação em ocupar aquela região para que evitasse a devastação. Hoje nós temos a maior, a área mais preservada do Brasil, que fica no estado do Amazonas. Temos uma biodiversidade enorme, a maior biodiversidade do mundo, e aquilo dali precisava ser preservado. É fronteira ali com o Peru, com Colômbia, com a Venezuela, e a gente precisava ter ocupação ali. Para que tivesse ocupação, eu precisaria colocar a gente lá, mas eu precisaria que houvesse também movimentação, eu precisaria que houvesse uma atividade que fosse economicamente sustentável. Claro. E isso aconteceu quando se implantou a Zona Franca de Manaus, para garantir a geração de emprego e renda para que essas pessoas estivessem lá. Infelizmente, ao longo de muito tempo, por um motivo ou outro, acabou não se desenvolvendo outras atividades econômicas. E ao longo de muito tempo, a gente acabou sendo esquecido. Hoje nós estamos, por exemplo, geograficamente isolados do resto do mundo. Só se sai hoje do estado do Amazonas de barco ou de avião, né? E as distâncias são enormes. Hoje nós temos um problema gravíssimo com a BR-319 e a gente não está falando de construir uma estrada. A gente está falando da recuperação de uma estrada que está há muito tempo intrafegável. Quanto tempo, na sua avaliação, seria necessário que o modelo da Zona Franca de Manaus, tal como é hoje, teria de ser mantido para que o estado do Amazonas se desenvolvesse e tivesse outras fontes de geração de receita além da Zona Franca? Bom, nós temos a Zona Franca prorrogada por mais 50 anos, mas isso depende de uma série de fatores.
não depende única e exclusivamente, por exemplo, do governador, dos deputados federais, dos senadores ou dos deputados estaduais. Qual que é a estaduais. vocação econômica do Amazonas além da Zona Franca, na sua opinião? Bom, nós temos o setor primário, que é a questão da agricultura familiar. Hoje o estado do Amazonas tem o potencial de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A questão da piscicultura, nós temos também o polo gás químico, né? Nós temos muitas reservas de gás, com possibilidade inclusive de ser um produtor de energia limpa através do gás. Recentemente estive conversando com uma empresa que tem os direitos de exploração numa área que fica ali próximo do município de Altazes, e só nessa reserva tem 6 bilhões de metros cúbicos de gás. E há uma estimativa de que ali no Alto Solimões essa reserva chegue a 2 trilhões de metros cúbicos de gás. Então é um potencial muito grande. Nós temos a questão da exploração mineral, temos a questão da silvinita. Claro, a gente esbarra ainda em alguns entraves ambientais, alguns entendimentos judiciais que precisam precisam ser superados para que a gente possa desenvolver. O senhor falou do gás. As empresas que exploram o gás natural no estado do Amazonas protocolaram um mandato de segurança na justiça contra o aumento da alíquota do ICMS por parte aí do estado do Amazonas. O senhor concorda com esse aumento, tal como foi feito, ou pretende reverter isso? A gente precisa rever essa situação, porque o que aconteceu? Nós temos hoje a Cigás, que explora o gás lá em Urucu, lá no município de Coari, e temos uma reserva entre os municípios de Altazes e Capiranga, e essa é uma reserva que era da Petrobras e que foi cedida para uma empresa. Né? Essa reserva que eu falei que tem 6 bilhões de metros cúbicos. E aí, quando essa empresa adquiriu essa concessão, ela tinha uma regra, ela tinha um incentivo fiscal. Esse incentivo, essa tributação, era de 12% em cima do metro cúbico de 0,14%, ou de 14 centavos. O que fez o governo do estado? O governo do estado estimou um valor que subiu de 14 centavos para 1,69 e tributou o ICMS em 25%. Ou seja, houve um aumento de 900%. Isso é muito ruim. Por quê? Inviabiliza o investimento dessa empresa, que inicialmente, no projeto inicial, está previsto um investimento de R$1 bilhão. Então, o senhor pretende rever essa decisão? Sim, a gente precisa rever. Em que termos, o senhor já sabe? Pois foi um decreto. decreto. A ser o que era ou não? A gente precisa estudar para encontrar um meio termo junto com a empresa, saber qual o impacto disso daí no orçamento, entender qual a real motivação do governo do estado quando fez isso, quando aumentou essa tributação em 900%. A gente precisa entender melhor isso e entrar num acordo com essa empresa para que ela possa efetivamente justificar o investimento que ela fez lá e para que a gente possa ter benefícios. Agora, o que acontece? Além de impedir e inviabilizar o investimento lá na região dessa empresa, causa uma insegurança jurídica muito grande nas outras empresas. Mas, em resumo, tomando posse, 1º de janeiro, nas primeiras semanas, o senhor pretende reverter uma parte, pelo menos. Com certeza. Com certeza. Eu perguntei para o senhor sobre a vocação econômica do Estado. O senhor citou vários setores da economia, mas não citou um que no exterior sempre é muito mencionado, o turismo. O que é possível fazer para incrementar o turismo no Amazonas, uma região que exerce um fascínio enorme no exterior? Já há algumas atividades de turismo consideráveis no estado do Amazonas. Ainda é rudimentar. Ainda é pouco. Mas, por exemplo, turismo de pesca. O grande problema é que esses pacotes, eles não são fechados no Amazonas. Eles são fechados no exterior. Então, o turista chega no aeroporto de Manaus, pega uma outra aeronave e aí pega ali um hidroavião e pousa lá em Barcelos, entra no iate, vai pescar e pouco fica para a comunidade. Exatamente. Nós temos também o turismo de convenções, que é mais um turismo doméstico, que é mais um turismo realizado internamente. Como é que se desenvolve essa indústria? Para que a gente possa desenvolver, a gente precisa da infraestrutura mínima no interior, para poder receber esse turista. No interior, por exemplo, nós não temos internet.
nós não temos internet. Como é que eu vou trazer um turista lá para um município São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, onde não se tem internet, onde não se tem saneamento básico, onde às vezes a energia elétrica é fornecida lá, mas muito precariamente. Então eu preciso trabalhar nessa infraestrutura básica para poder receber esses turistas. Eu tenho um produto, na verdade eu tenho um potencial, mas eu preciso transformar isso em produto. Isso ainda não está transformado. O senhor tem algum plano para isso? Uma estimativa de valor que precisa ser investido para desenvolver essa infraestrutura e atrair mais turistas? Pois é, para eu atrair turista, para eu trazer gente para minha casa, primeiro eu tenho que arrumá-la, primeiro eu tenho que prepará-la. E isso não acontece do dia para a noite, isso é a longo prazo, porque no Amazonas, é claro que quem passou por aí teve seus erros, teve seus acertos, mas muita coisa precisa ser feita no estado do Amazonas e muita coisa básica, como pavimentação de ruas no interior, esgotamento sanitário, lixo. O lixo é um problema gravíssimo no estado do Amazonas, que precisa ser resolvido, energia elétrica, recuperação de ramais vicinais, e isso daí leva algum tempo. Entendi. E claro, atrair também os investidores internacionais, operadores internacionais, que são pessoas que têm o know-how necessário para receber esse turista. E claro, preparar nossa mão de obra. Nossa mão de obra tem que estar qualificada para receber esse pessoal. Na cabeça das pessoas, quando a gente fala Amazonas, lembra-se meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu, deu declarações já ambíguas em todos os sentidos, mas há uma hipótese ainda da fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. Ou não se sabe ainda. Na sua avaliação, qual seria a melhor decisão a ser tomada nesse caso? Fundir ou não? Bom, a melhor decisão é aquela que garanta a preservação do Amazonas, se fundindo ou não. A gente quer ter a garantia de que a Amazônia continue preservada, entendendo que, para preservar a Amazônia, nós precisamos de desenvolvimento social. A gente precisa gerar emprego e renda para aquele povo. E é possível você fazer isso. É possível você desenvolver sem desmatar. Já há projetos interessantes no sul, por exemplo, do Amazonas, que é a questão do extrativismo mineral familiar, que é possível você tocar essa atividade mineral respeitando o meio ambiente. Entendi. A questão do manejo florestal, na exploração da madeira, do polo moveleiro e outras atividades. A mecanização agrícola em áreas que já estão depauperadas, em áreas que já estão devastadas há 20, 30 anos para plantação de grãos, e isso é possível. Deixa eu fazer uma pergunta que está na cabeça de todos os brasileiros. Segundo o Atlas da Violência, houve um aumento de 107% nos últimos 10 anos no número de homicídios lá, enfim, no seu estado. O senhor apoia as ideias já vocalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, flexibilizar o porte de armas e entre outras? Olha só, o nosso problema no Amazonas é o tráfico de drogas. Nós estamos ali numa região de fronteira, né, com Peru e Colômbia, que são os dois grandes produtores de droga. Nós temos uma extensão muito grande de floresta para um quantitativo muito pequeno, para um efetivo muito pequeno de exército, de polícia federal, civil e militar para fazer a guarnição ali das nossas fronteiras. 70% dos crimes e desses homicídios aí que o senhor acabou de me mencionar tem relação com o tráfico de drogas. As facções criminosas no estado do Amazonas estão em guerra. E como é que combate o tráfico de drogas? Primeiro, a gente tem que guarnecer ali as nossas fronteiras. Nós temos uma extensão muito grande de mata e de rio para ser guarnecida pelo Exército, pela Polícia Federal. É fundamental. Nós já temos, inclusive, há ali uma atividade das Forças Armadas, mas ela precisa ser intensificada e é preciso fortalecer essa integração entre as polícias ali na fronteira. E outro caminho também muito seguro para a gente fazer isso é dando perspectivas para os jovens, né, através do lazer, do esporte, cultura e educação. Governador, o senhor tem 42 anos, primeiro cargo público, um partido ainda modesto, não é tão grande, embora tenha 2 governadores, já o PSC. Como será o seu posicionamento para o Brasil e o do seu partido em relação ao governo de Jair Bolsonaro e as reformas necessárias que devem ser votadas pelo Congresso no ano que vem, é o que se espera? Bom, nosso compromisso é manter esse canal de diálogo aberto com o presidente da República,
e avaliando e entendendo o que é melhor para o Brasil, né? Discutindo o que é melhor para o Brasil. E o que for melhor para a nossa nação, acho que é importante. Reforma da Previdência é fundamental que aconteça, mas claro, avaliando de que forma é que isso beneficia não só o estado do Amazonas, mas de que forma isso possa beneficiar o Brasil. O senhor decidiu entrar na política por quê? Para melhorar a vida das pessoas. Eu não aguento mais estar num estado riquíssimo, como o Amazonas, e nós termos a segunda maior quantidade de pessoas vivendo na linha da pobreza. É inadmissível que isso continue acontecendo. Gente que vai para a fila de um hospital e que não consegue um atendimento. No estado do Amazonas, nós temos atendimento de alta e média complexidade só na capital, e você vai lá para o CISREG, que é o Sistema de Regulação e Marcação de Consulta, e aí às vezes você passa 2 anos para conseguir uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de braço, e eu acompanhei isso muito de perto ao longo dos últimos 12 anos. Se você não consegue na capital, imagina para quem está no interior. Vi também situações como, por exemplo, lá no município de Eirunepé. Um pai me procurou desesperado porque o filho estava com um problema renal e precisava ir para a capital. Sabe quanto é que estava custando naquele momento uma passagem aérea de Eirunepé para Manaus? R$ 1.100. Só uma perna. Só uma perna. E aí, às vezes, o pai, a família tem que se desfazer de um bem para poder conseguir um tratamento. E não é garantia de que chegando na capital vai conseguir esse atendimento. E por um lado, a gente vê um orçamento da área de saúde de algo em torno de 2 bilhões de reais que não consegue atender essa necessidade básica do cidadão. É por isso que eu quero ser governador, para acabar com esse tipo de situação ou para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Eu não aguento mais ver tanta gente sofrendo num estado tão rico. Desejo que o senhor tenha sorte na sua empreitada. Muito obrigado por sua entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, e o Amazonas está de portas abertas para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, governador.